Boa noite a todos, paz seja convosco. Hoje, quinta-feira, quinta da vitória, e o tema da mensagem de hoje, e a mensagem já começa com uma pergunta: quem é você em tempos de crise? Quem é você? Qual é a sua personalidade quando as coisas elas parecem fugir do controle? Quando advém um problema, uma situação difícil, que envolve não somente você, a sua casa, de repente a sua cidade, ou um momento como nós estamos vivendo, uma crise de âmbito mundial, de âmbito universal, não tem nação poupada, né, daquilo que é chamado de crise. Então quem é você em um momento como esse? Você pode assumir diversas posturas. A primeira delas, vou começar de baixo, a primeira delas é daquela pessoa que passa por um problema, passa por necessidade, está em um momento crítico, e mesmo que outros tentam ajudar, esse alguém não aceita ajuda. Tem que a ajuda ainda vai exigir dele muito sacrifício. Eu não me esqueço de uma história que o meu pai contava quando eu era criança, de alguém no sertão que era muito preguiçoso, não queria saber de trabalhar, e um dia ele pediu para que fosse enterrado vivo. Isso há muito tempo atrás, não se usava caixão, né? As pessoas elas eram levadas para o enterro, os corpos eram levados para o enterro em um lençol segurado pelas pontas. De repente você já viu em algum filme de época, né? Principalmente filme nacional. E assim foi a situação, de tanto que ele insistiu, os familiares, os mais próximos, estavam o carregando para que ele fosse enterrado vivo. De repente chega alguém muito solícito, alguém preocupado, uma pessoa empática, e diz para ele: olha, eu tenho vários sacos de arroz e eu te dou, eu não cobro nada, eu te dou, mas não faça isso, né? Para você levantar daí eu te dou. E essa pessoa que estava sendo levada, ela pergunta o seguinte: bom, o arroz é com casca ou sem casca? E foi respondido: bom, é com casca. Ah, então não, vai dar muito trabalho. Toca o enterro, toca o velório, toca o cortejo fúnebre. Lógico que essa história que eu ouvi, que eu repassei, né, reportei, ela é um exagero, é uma caricatura, mas existem muitas pessoas com pensamento assim, que nem ajudadas, elas se levantam, nem empurradas, nem arrastadas como carroça, elas tomam uma postura na vida. Tomara que você não seja uma dessas. O segundo tipo de pessoa é aquela que necessita, e quando a ajuda vem, ela recebe, ela quebra o orgulho e ela recebe essa ajuda. Ela toma posse, deixa de lado o seu orgulho e ela toma posse. O terceiro tipo
é aquela que se faz indiferente. O problema não é com ela, então ela se faz indiferente. O quarto tipo é aquele que se vira, é aquele que dá jeito para si, dá jeito para sua casa. E o último dos modelos é a pessoa que, em momento de crise, ela não somente faz para ela, para a sua casa, mas ela ajuda todos quantos estiverem à sua volta. Ela se esforça para ajudar aquele que está à sua volta. Então, de novo, quem é você em tempos de crise? Eu vou ler um texto bíblico que está no segundo livro de Reis, capítulo 7, do versículo 3 até o 9. Segundo Reis 7, do 3 em diante. Hoje nós tomamos muitas situações adversas por crise. É comum as pessoas, surge qualquer situação adversa, ela já tem aquilo como uma crise, e às vezes ela tem como uma crise intransponível. O texto que eu vou ler, e depois que eu vou fazer algumas referências, você vai entender o que realmente foi uma crise. Então, segundo Reis, diz, havia 4 leprosos, na verdade haviam 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros, por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros, ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacar. Para salvar as suas vidas, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram, beberam, pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram, entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então disseram uns aos outros, não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Até aqui. Israel passava por um momento dos mais difíceis. Estava cercado pelo exército de Ben-Hadad. Eu já vou falar rapidamente sobre isso daqui a pouquinho. E a Bíblia fala de 4 leprosos. O leproso, como outros diversos tipos de doentes, eles eram tidos como impuros no Antigo Testamento, pela lei de Moisés. Então eles deveriam ficar distantes da sociedade, inclusive dos seus familiares. Muitos deles viviam no deserto. Outros viviam em lugares preparados, logicamente fora das cidades, em lugares chamados casas de refúgio. Mas esses 4, a Bíblia ela não cita exatamente onde eles estavam fora, do outro lado da porta da cidade, e de repente próximo da porta, mas do lado de fora. As cidades elas eram cercadas por muralhas nessa época. Mas a situação ela é crítica por quê? Porque Israel e a cidade sede, a cidade principal, estava cercada, como eu disse. E no que consistia um cerco do inimigo? No que consistia o cerco de Ben-Hadad? Bom, o versículo 24 do capítulo 6 eu vou ler. E explica um pouquinho sobre isso. Diz assim, depois disso ajuntou Ben-Hadad, o rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou a Samaria. Houve grande fome em Samaria, eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 ciclos de prata e um pouco de esterco de pombas por 5 ciclos de prata. Presta bastante atenção no que consistia um cerco.
Quase toda a cidade daquela época era fortificada. Elas possuíam grandes e altos muros, às vezes mais de um, ao redor de toda a extensão, os seus limites, ao redor de todas as casas. Então Samaria, ela possuía esses muros e poucas portas de acesso, poucas portas de entrada para os muros da cidade. À noite as portas elas eram fechadas, ninguém entrava, ninguém mais saía dali. Era a única maneira de manter os inimigos fora da cidade. Aí a cidade ela foi sitiada. O inimigo de Ben-Hadad, ela foi muito interessante. Ben-Hadad significa filho de Hadad, um rei pagão, um deus pagão, porque ele se achava uma divindade. Qual foi a estratégia de Ben-Hadad? Ele reuniu todo o seu exército. E de acordo com a enciclopédia judaica, que cita, por exemplo, a literatura rabínica, um exército, e o exército de Ben-Hadad consistia em 120 mil soldados. E do rei, ou dos reis, que eram seus aliados. Nesse caso, 32 reis aliados. Então eles sitiavam a cidade. Eles faziam o seu acampamento ao redor de toda a cidade, armando tendas e principalmente fogueiras, a uma distância que todos que subissem nos muros da cidade conseguiriam enxergá-los, mas que nenhuma flecha os alcançasse, nenhuma lança pudesse alcançá-los. E ali eles permaneciam por semanas, eles iam preparados, ali eles comiam, enfim, não saíam dali. E qual que era a estratégia? Às vezes por meses eles ficavam ali. Qual que era a estratégia? Eles não deixavam entrar ninguém, muito menos sair ninguém. Então não entrava comida, não entrava recurso e ninguém podia sair para buscar. A fome ia... E eles ali acampados, até que a comida, a bebida de dentro da cidade acabasse. Aí, enfraquecidos e famintos, os habitantes, os moradores da cidade, eles abririam as portas, os deixariam entrar, né? Eles se renderiam, e assim eles tomavam a cidade sem precisar se esforçar, sem ter baixa de nenhum soldado. Essa era a estratégia. Aí o versículo 25 que eu li, fala que a fome ela começa a apertar. A fome era tanta que aquelas pessoas que ainda possuíam algum recurso compravam cabeças de jumento por 80 ciclos de prata, mais ou menos $50 hoje, uma moeda um pouco mais precisa. Se a gente fazer uma conversão para o real, hoje eu acho que o real estava 5,28 num determinado momento do dia, então são quase R$260. Agora imagina pagar R$260 em uma cabeça de jumento e mais 5 ciclos. Aí você faz o cálculo para comprar um prato, não era nem um prato, um punhado de esterco de pomba. Talvez se você estivesse pessoalmente comigo, você perguntaria: pastor, por que compravam cabeça de jumento e um punhado de esterco de pomba? Para comer. Imagina pagar quase R$16 em um punhado, ou seja, um tanto de esterco de pomba que coubesse na mão. O esterco ele tinha um motivo bem atípico, né? O historiador judeu Flávio José, ele diz, né, no seu comentário, que o esterco servia como sal para a cabeça de jumento, quando essa fosse ser comida. Ainda outros comentaristas dizem que o esterco servia de combustível para a cabeça do jumento. Então qualquer uso disso dá nojo. Qualquer coisa que você imaginar fazendo, né, tempero para comer essa cabeça de jumento, é nojento, causa geriza. Mas haviam pessoas, como em toda a cidade há, que estavam pior do que essas que compravam. Como assim, pastor? Pessoas que não tinham esses 85 ciclos.
enfim, não tinham esses aproximadamente R$ 280, R$ 275. Então eles não conseguiam comprar essas cabeças de jumento, enfim, esses estercos de pombo. Essa combinação nojenta. Eles não tinham nada. Para saciar a fome, a Bíblia fala que as mulheres, as mães, elas estavam se alimentando da forma mais vil de comida. Seus próprios filhos eram cozidos e comidos. Para que eu possa ratificar isso, eu vou ler isso na Bíblia, do versículo 26 até o 29 do capítulo 6. Diz: passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: acode-me, ó rei, meu senhor. Ele lhe disse: se o Senhor não te acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Perguntou-lhe o rei: que tens? O que está acontecendo? Respondeu ela. Preste bastante atenção. Essa mulher me disse: dá teu filho para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu. Versículo 29. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia: dá o teu filho agora para que o comamos, ela o escondeu. Que situação triste! Parece uma história maligna. Uma mulher reclama ao rei: olha, eu combinei aqui com a minha vizinha, nós morreríamos de fome, então combinei com ela. Eu cozi o meu filho, nós comemos em um dia, matei, cozi como se fosse um frango. E nós comemos. Só que no dia seguinte o combinado era ela entregar o dela. Mas como ela estava respaldada na sua fome, ela não quis e o escondeu. E essa situação foi levada ao rei. Tamanha era a fome em Samaria, mas nem assim o rei conseguia enxergar o seu pecado e o pecado do seu povo. Antes pretendia achar um culpado para toda aquela situação. Sendo assim, jogou a culpa em cima de Eliseu, o profeta da época, profeta do Senhor. Ele morava ali na cidade, estava sofrendo o cerco, juntamente com todos os outros. Que semelhança essa história ela tem com os acontecimentos dos nossos dias? O que isso traz para nós? Atente bem, muitas semelhanças traz. A primeira delas é que Satanás ele também cerca com o seu exército a vida dos homens, as suas casas, as suas cidades, querendo tomar posse de tudo. Embora nós não o possamos ver, é um ser espiritual, mas ele age de tal forma como Ben-Hadad, e às vezes muito pior. Mata toda ajuda que pode chegar a alguns, não a deixa que saia dessas pessoas nenhum tipo de expressão verbal ou emocional que possam ser ajudados. Faz questão de cercar essas vidas, cercar essas casas, cercar cidades e esperar. Esperar até que as pessoas elas abram a porta para que ele possa entrar, alcançando, ocupando lugar de honra, lugar de dono. A Bíblia ela está cheia de pontos que fala sobre isso. Segunda coisa é que essa gente faminta, já comendo os próprios filhos. Eu vou explicar o que é comer os próprios filhos nesses dias. Abre as portas, escancara os ferrolhos para que ele entre, Satanás, o príncipe desse século, entre e domine tudo e todos. Quando os pais deixam, por exemplo, seus filhos sem instrução, sem correção, sem limite, estão justamente abrindo as portas de suas vidas, das suas casas, das suas famílias, para que o inimigo ele entre e faça com essa família também aquilo que ele quiser. Com o cerco, as pessoas elas passam a se alimentar daquilo que tem dentro de si. E assim passam a ter ainda mais fome daquilo que é mal, daquilo que são trevas, daquilo que é podre. A mente ela fica tão poluída que não tem mais como se limpar. O apóstolo Paulo chama isso de encastelamento da mente.
A mente vira uma fortaleza intransponível, fica cauterizada, seca. O que nós poderemos dizer ao olharmos, por exemplo, para um caso não tão recente, mas muito marcante, né, de um pai e uma madrasta de uma menina, uma criança inocente chamada Isabela, e esse pai e madrasta a mataram com as próprias mãos. Ou seja, alimentaram-se com o ódio e saciaram a sede, a fome do maligno com a morte dessa criança. Que coisa triste! A estratégia do inimigo é a mesma. Não mais personificado como um rei, como um imperador, como no caso Ben-Hadad, mas ele se personificou em diversas gerações, como Hitler, como Lenin, como Stalin, enfim, Mussolini, enfim, tantos outros. Não é? E agora espiritualmente agindo. E quando tudo parecia perdido, então Deus, ele vai buscar uma disposição para o seu uso. E isso é o mais incrível dessa história. Porque eu volto no texto que eu li a respeito dos leprosos, e a Bíblia diz que eles levantaram-se. Impressiona-me como que Deus, ele pode usar homens e mulheres sem expressão. Ele poderia usar o rei que estava ali, ele poderia usar as pessoas influentes ali da cidade, importantes ali da cidade, mas ele busca fora 4 leprosos. Eu quero reforçar isso. Deus poderia ter usado o próprio rei, ou quem sabe um dos seus príncipes, um levita, um sacerdote, o capitão do exército do rei. Alguns dentre o povo de Samaria que estavam livres entre aspas, né, porque estavam cercados. Mas Deus, ele faz uso de instrumento que aos olhos humanos nem eram dignos de entrar na cidade. Quanto menos serem usados por Deus. Era a própria lei de Deus que era rígida, ao ponto de nem aceitarem-se que morassem dentro de uma cidade ou de um arraial. Não é verdade? Deus usou 4 homens leprosos. Então isso mostra que Deus, o nosso Deus, ele usa o fraco, ele usa o desprezado. A pergunta, porém, é: até que ponto até que ponto você estamos dispostos a nos sacrificar por amor a Cristo pelos outros? O que não quer calar é isso. A Bíblia sempre compara a lepra com um pecado. E desse ponto de vista, não há nenhum homem sobre a terra, a não ser Jesus, que não seja leproso, ou seja, pecador. Qual é a mensagem de libertação, então? Eles, os leprosos, eles entraram em algumas tendas, levaram para esconder riquezas incontáveis e muita comida. Fartaram-se de tudo aquilo que tinham sido privados já há muito tempo. Eles nem estavam se lembrando, a princípio, da cidade que lá permanecia. Como se o inimigo ainda não tivesse sido derrotado, morrendo, sem saber que podia se libertar, sair, alimentar-se, que Deus já houvera resolvido o problema do cerco. Outra pergunta é: será que nós fazemos o mesmo? Dia após dia, trabalho após trabalho, jornada de trabalho, nos alimentamos, nos fartamos a nossa alma, nosso espírito, comemos toda sorte de manjares, pelo menos espirituais, mostrados para nós através da palavra de Deus. Porém, muitos de nós não somos capazes, como os leprosos, na sua segunda fase. Nós não ouvimos, nós não escutamos a voz do Espírito Santo a gritar em nossos ouvidos que as cidades, os povos, as nações, as línguas, as raças precisam de alguém que vá até eles, que retorne e lhes fale sobre essa libertação, no nosso caso, que já foi promovida por Jesus na cruz.
De forma egoísta, nós permanecemos imóveis, enquanto milhões se perdem, sem nem mesmo ouvir de Cristo uma única vez. As muitas nações ainda não alcançadas, elas continuam intocadas pelo Evangelho do Senhor. Não sei se você sabe, mas de 1920 para cá, estatisticamente 930 povos já se extinguiram sem terem tido a oportunidade de ouvir falar de Jesus. 930 povos, civilizações, quase 1000, se dissiparam sem terem a oportunidade de ouvir de Jesus. Essas muitas nações ainda não alcançadas, elas ainda continuam intocadas pelo Evangelho. Então Deus quer usar o fraco, o pequeno, os leprosos, mas leprosos que tenham disposição, que escutem a voz do Senhor. A situação do mundo, ela não mudou nada. Mudam algumas características, mas a base é a mesma. Quer ver outra situação? Talvez você não saiba, mas em uma região da África, 300 animais são sacrificados aos espíritos numa só noite. A divindades, pseudo-divindades. Enquanto as próprias crianças, elas morrem de inanição. Falta de água, falta de comida. Na Índia, milhões passam fome. Passam, não é passado, não, presente, passam. Enquanto seus animais, como a vaca, são cultuados e adorados como Deus. Numa outra região africana, crianças com até 8 anos de idade ainda... Esperar passar o barulho. Crianças com até 8 anos de idade ainda podem serem sacrificadas a divindades para aplacar a ira contra o povo, porque é a crença deles. Aí você diz assim: poxa, mas isso está tão longe de mim, eu não sabia. Então, viemos ou voltemos para bem perto. No Brasil, crianças são mutiladas, sacrificadas para satisfação de caprichos e raiva, às vezes, de parentes, em rituais, por amigos, por desconhecidos, às vezes pelos próprios parentes, às vezes familiares. Nós não precisamos ir tão longe. Olha ao seu redor. Agora, quanto sacrifício você está disposto a fazer para cuidar daquele que está ao seu lado? Quanto do seu ego você é capaz de deixar de lado? Quanto do seu egoísmo? Quanto do seu sono você é capaz, você coloca à disposição para perder, para orar por esse que está ao seu lado? Quantos abraços você pode dar na pessoa que está necessitada, para ela se sentir amparada, querido? Até quando você vai esperar? O que você pretende fazer daqui para frente? Levantar-se? Levantar-se da porta onde está assentado, às vezes inerte, e ir até o arraial do inimigo? Ou permanecer assentado até os próximos morrerem e, por conseguinte, morrer também? E assim outro irá tomar o seu lugar, tomará o seu banco numa igreja. Talvez esse morrerá também. Enfim, o que você vai fazer? Esse é o questionamento de hoje e eu quero que você reflita nessa palavra. Feche seus olhos. Pai, toque em nossa vida a ponto de sermos despertados para a sua obra, para a sua vontade. Nos dê, Senhor, estratégias para vencer o mal, mas também para que sejam abertos os olhos daqueles que estão à nossa volta. Muitos desses estão rumando, Senhor, estão trilhando o caminho da perdição. E a esperança está em nós, na propagação do seu Evangelho. Então toque, a Deus, toque nos nossos lábios,
para que sejam consagrados a falar do seu amor. Pedimos, oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Fique na bênção, fique na paz, até a próxima.